Gênesis 1 ao 43. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e tenho vencido, e chamou-lhe Naftali. Também Leia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz, e chamou-lhe Azer. Ora saiu Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e as trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: dá-me, peço, das mandrágoras de teu filho. Ao que lhe respondeu Leia: é já pouco que me hajas tirado meu marido? Queres tirar também as mandrágoras de meu filho? Prosseguiu Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: hás de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e ela concebeu e deu a Jacó um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva a meu marido. E chamou ao filho Issacar. Concebendo Leia outra vez, deu a Jacó um sexto filho. E disse: Deus me deu um excelente dote, agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Depois disto deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. De modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus o opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me a fim de que eu vá para meu lugar e para minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei. Ao que lhe respondeu Jacó: tu sabes como te hei servido, e como tem passado o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão: que te darei? Então respondeu Jacó: não me darás nada, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário, assim exposto diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia, e as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos cochos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros,
e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Gênesis 31 ao 55. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai, e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos, e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque seu pai a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia, e fugiu com tudo o que era seu, e levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Gênesis 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia,
Levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia, e fugiu com tudo o que era seu. E levantando-se passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó, jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu como coluna. E disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar-Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeide. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeide, e também Mispá, porquanto disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para o seu lugar. E disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar-Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeide. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeide, e também Mispá, porquanto disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que para mal nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor,
o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão, e tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para o seu lugar. Curta e compartilhe este canal. Faça sua assinatura. Toque no sininho para não perder novos vídeos, pois o propósito desse canal é que as pessoas venham conhecer as verdades bíblicas.